Para termos qualquer esperança de encontrar vida alienígena, temos de saber o que procurar. Mas onde começamos? Com um aparente infinito de possibilidades, uma coisa que temos a certeza é que a natureza jogará pelas suas próprias regras. Não importa quanto estranha a vida alienígena poderá ser, será limitada pelas mesmas leis da física e química que nós. Além disso, cada ambiente alienígena limitará ainda mais quais tipos de vida poderão evoluir. Apesar desses limites naturais, as possibilidades são espantosas de imaginar. Trilhões de planetas, cada um sendo um caldeirão único de químicos, passando por suas próprias revoluções complexas. Para guiar o nosso pensamento, este vídeo do Museu da Vida Alienígena Eternamente Anunnaki será dividido em duas exibições. A primeira é a vida como a conhecemos, baseada em carbono e água. A segunda é a vida como não conhecemos, que serão bioquímicas exóticas que desafiam o nosso conceito de vida. Primeira exibição. A vida como a conhecemos. Antes de mergulharmos nas profundezas do desconhecido, temos que nos perguntar: e se a vida alienígena for mais parecida connosco do que imaginamos? Se existe alguma coisa que liga todos os seres deste planeta é o carbono. É um dos elementos mais comuns do universo. O carbono tem a habilidade rara de formar ligações de 4 caminhos com outros elementos e de se conectar em cadeias longas e estáveis de grandes moléculas complexas. Essa versatilidade torna o carbono a peça central da maquinaria molecular da vida conhecida. Os mesmos compostos do carbono que usamos foram encontrados longe da Terra presos em meteoritos, flutuando em nuvens distantes de poeira cósmica. Os blocos construtores da vida flutuando feito neve pelo universo. E se a vida alienígena tivesse selecionado outros compostos de carbono para a sua bioquímica, teria muitos para onde escolher. Os cientistas recentemente identificaram mais de 1 milhão de alternativas possíveis para o DNA, todas baseadas em carbono. Se descobrirmos outras formas de vida baseadas em carbono, estaremos profundamente relacionados. Serão nossos irmãos cósmicos. Mas será que se parecerão connosco? Se vierem de planetas parecidos com a Terra, poderemos compartilhar ainda mais em comum do que apenas nossa bioquímica. Como seria a vida em outros planetas? Se tiver evoluído, seria como a Terra atual? Ou seria algo completamente diferente? Tem aqueles que argumentam que a partir da ideia da evolução convergente, e se as condições em outros planetas forem similares às nossas, então veremos formas de vida bem parecidas, com organismos animais e vegetais que nos parecem bem familiares. Na Terra, certas coisas como visão, ecolocalização e voo evoluíram várias vezes independentemente e em espécies diferentes. Esse processo de evolução convergente poderia ocorrer em exoplanetas parecidos com a Terra, onde as criaturas compartilham pressões ambientais e parecidas.
Esse processo de evolução convergente poderia ocorrer em exoplanetas parecidos com a Terra, onde as criaturas compartilham pressões ambientais parecidas. Não há garantia, mas pode haver certas universalidades na vida. Os maiores sucessos da evolução repetindo-se pelo universo. Cada característica estaria sintonizada com o seu ambiente local. Os planetas pouco iluminados produziriam grandes olhos para absorverem mais luz, como mamíferos noturnos. Algumas pessoas foram tão longe dizendo que um organismo parecido com o humano, humanoides, ocorreram em outros planetas. A existência de outros organismos iguais aos humanos parece improvável, vendo a cadeia longa e complicada de eventos que nos produziram. Mas não podemos deixar de fora. Se apenas um em cada 100 trilhões de planetas iguais à Terra produzisse uma forma parecida com a humana, poderiam existir milhares de criaturas iguais à nossa forma. A evolução convergente também ocorre em vegetais. E a fotossíntese C4 surgiu de forma independente mais de 40 vezes. As plantas alienígenas seriam parecidas com as nossas? Ou seriam algo totalmente diferente? Na Terra, as plantas parecem verdes por absorverem as ondas luminosas do espectro da luz do Sol. Mas as estrelas podem ter muitas cores e as plantas alienígenas evoluem em diferentes pigmentos para se adaptarem ao aspecto único dos seus sóis. Plantas que se alimentassem de estrelas mais quentes poderiam parecer avermelhadas ao absorverem a luz do Sol rica em energia. Ao redor de fracas anãs vermelhas, a vegetação poderia parecer negra, ao adaptar-se por absorver todas as ondas da luz visíveis. A própria Terra pode ter sido púrpura, devido a um pigmento chamado retinal, que foi um precursor inicial da clorofila. Alguns acreditam que a simplicidade molecular do retinol poderá torná-lo um pigmento mais universal. Se for assim, poderemos descobrir que a púrpura é a cor preferida da vida. Mas a cor da vegetação alienígena é mais do que uma curiosidade. É uma informação química que pode ser vista a anos-luz de distância. As plantas da Terra deixam uma onda de assinatura na luz refletida pelo nosso planeta. Encontrar um sinal parecido de outro mundo poderá apontar o caminho da vegetação alienígena. A maior influência na vida não será a sua estrela anfitriã, será o seu planeta natal. Talvez esse será nosso primeiro vislumbre da vida alienígena, uma luz vibrante deixada por um mundo distinto. O que aconteceria se mudar a duração do dia planetário? O que aconteceria se mudar a inclinação do planeta? O que aconteceria se mudar a forma da órbita? O que aconteceria se mudar a gravidade do planeta? Planetas com longas órbitas elípticas terão estações drásticas. Poderia haver mundos que pareciam mortos por milhares de anos para então acordarem para a vida. A maioria dos planetas rochosos descobertos até agora têm sido umas massivas superterras. Como é que a vida evoluiria nestes mundos? Nos mares a gravidade não importaria. O planeta de grande gravidade não é inteiramente assim. Se estiver no mar, onde toda a vida começa, mal se sente a gravidade, pois você tem a mesma densidade da água ao seu redor, e só quando os animais vão ao sol é que sentem.
Uma grande quantidade de força G necessitaria grandes ossos e massa muscular na vida complexa no solo. Também precisariam de um sistema circulatório mais robusto. E a vida vegetal seria travada pelo custo energético de carregar nutrientes numa gravidade maior. Planetas de baixa gravidade perderiam as suas atmosferas com maior facilidade e não teriam um campo magnético para protegê-los dos raios cósmicos. Mas mundos maiores poderiam ter oásis secretos, grandes sistemas de cavernas que seriam esconderijos para a vida. Com temperaturas mais estáveis e proteção contra raios cósmicos, a vida poderia prosperar no subsolo em planetas com superfícies mortíferas. Os menores planetas habitáveis possíveis são estimados em 2,5% da massa da Terra. Se a vida evoluir na superfície desses mundos, seria uma visão a reverenciar. A vida vegetal existente seria do tamanho de um arranha-céus, sendo capaz de carregar nutrientes mais alto devido à baixa gravidade. Sem necessidade de grandes esqueletos e massa muscular, os animais teriam órgãos inimagináveis. Apesar da imaginação fértil, as grandes formas de vida complexas são provavelmente uma raridade. Aqui na Terra foram precisos 3 bilhões de anos para a evolução produzir uma vida vegetal e animal complexa. Organismos simples são mais resistentes, mais adaptáveis e mais espalhados. A maior coleção no Museu da Vida Alienígena Eternamente Anunnaki provavelmente seria a Sala dos Micróbios. Ainda assim, encontrar o menor micróbio alienígena seria uma descoberta profunda. Como os estromatólitos na Terra, camadas de micróbios poderiam construir imensos montes de pedra e com o tempo construíram estruturas para causar calafrios. Poderiam deixar uma assinatura distinta inalando gases que não existiriam naturalmente, como o oxigênio e metano. Há formas de criar oxigênio sem vida, há formas de criar metano sem vida, mas ter ambos na atmosfera juntos é quase impossível. A não ser que tenha algo biológico fazendo esses gases na superfície. Os telescópios espaciais da próxima geração poderão encontrar um sinal do tipo num mundo perto de casa. A estrela mais parecida do Sol e com um exoplaneta parecido com a Terra na zona habitável provavelmente está a apenas 20 anos de luz de distância e pode ser vista a olho nu. Pode haver um alvo mais fácil de apontar do que os minúsculos planetas semelhantes à Terra. Muitas anãs marrom são quentes demais para apoiarem a vida como a conhecemos, mas algumas são frias o bastante. Todos os principais elementos da vida foram detectados em suas atmosferas, e nessas nuvens algumas camadas poderiam ter temperaturas e pressões ideais para a habitabilidade. Só na nossa galáxia existem mais de 25 milhões de estrelas anãs marrom, e o seu tamanho facilitará o seu estudo. O primeiro espécime que descobrirmos do Museu da Vida Alienígena Eternamente Anunnaki talvez nem seja de um planeta. Isso leva a uma questão importante. E se estivermos procurando nos lugares errados? E se a natureza tiverem outras ideias? Segunda exibição. A maior parte do universo é muito fria e muito quente para a água líquida. Teremos que procurar vida fora da zona habitável, em lugares que parecem muito hósteis para nós. Em ambientes exóticos precisarão de bioquímicas exóticas. E enquanto nenhum elemento desiguala a versatilidade do carbono, um concorrente fica perto. De cara, o silício parece similar ao carbono.
Tem as mesmas ligações de 4 caminhos e também é abundante no universo. Um olhar mais aproximado mostra que o carbono e o silício são falsos gêmeos. As ligações do silício são fracas e menos capazes de formar grandes moléculas complexas. Apesar disso, podem aguentar uma variação maior de temperaturas, abrindo possibilidades intrigantes. A vida baseada no átomo do silício, em vez do carbono, seria mais resistente ao frio extremo, possibilitando novas formas de vida estranhas. Mas o silício tem um problema. Na presença do oxigênio vira rocha sólida. Para evitar isso, seres de silício poderão ser confinados a ambientes sem oxigênio, como por exemplo a frígida lua de Saturno, Titã. Seus vastos lagos de metano e etano líquido podem ser um lugar ideal para a vida baseada em silício e outras bioquímicas radicais. Sem ampla luz solar, seres em mundos como Titã provavelmente seriam quimiosintéticos, derivando a sua energia ao decompor em rochas. Tais formas de vida teriam metabolismos superlentos com ciclos de vida em milhões de anos. Os mundos congelados não são o único porto possível para a vida exótica. Em altas temperaturas, ligações de silício rígidas pelo oxigênio ficam mais flexíveis e reativas, causando uma química mais dinâmica. Isso levou a uma proposta bem bizarra. Formas de vida de silício que vivem dentro de rochas de silicato derretida. Em teoria, essas formas podem até existir no subterrâneo da Terra, dentro de câmaras de magma, com parte de uma biosfera escondida. Se for assim, então os aliens estão bem debaixo dos nossos narizes. Poderá haver formas de vida, vivendo ao nosso lado e nem sabemos que estão aqui. Vidas tão pequenas que não poderão ser detectadas por instrumentos existentes hoje em dia. Nuvens de poeira em espaços vazios podem ser o último lugar que você esperaria encontrar algo vivendo. Mas quando a poeira cósmica faz contacto com o plasma, um tipo de gás ionizado, algo de estranho acontece. Alguns especulam que poderíamos encontrá-los entre as partículas de gelo nos anéis de Urano. Em condições simuladas, partículas de poeira foram vistas espontaneamente se auto-organizando em estruturas hélicas que lembram o DNA. Os cristais de plasma começaram a exibir um comportamento vivente, em replicação e evolução em formas mais estáveis. O plasma é o estado de matéria o mais comum no universo. Se os cristais de plasma complexos e capazes de evoluir existem, e se pudermos considerá-los vida, poderão ser a forma de vida mais comum no universo. Talvez a vida esteja a turvar num ambiente polar dentro dos corações de estrelas mortas. Quando sóis massivos explodem, alguns colapsam em núcleos ultradensos, chamados de estrelas de nêutrons. As condições na superfície são inacreditáveis, a gravidade é 100 bilhões de vezes mais forte que os da Terra. Mas abaixo da crosta do núcleo de ferro há algo estranho. Um mar de nêutrons e partículas subatômicas quente e denso. Sem as suas cascas de eletrons, esses núcleos obedeceriam a leis totalmente novas. Não na força eletromagnética, mas na força nuclear forte que conecta os núcleos.
Em teoria, essas partículas podem ligar-se para formarem grandes macronúcleos, que então poderiam se tornar em supernúcleos ainda maiores. Se for assim, este ambiente confuso limitaria as condições básicas da vida de moléculas de núcleos pesados, flutuando num complexo oceano de partículas. Alguns cientistas pensaram no inimaginável. Formas de vida exótica flutuando pelo estranho mar de partículas, vivendo, evoluindo e morrendo em escalas de tempo incompreensivelmente vastas. Provavelmente não há como detectar, mas se existe este tipo estranho de vida, então pode haver esperança de encontrar uma vida ainda mais exótica. A vida não é algo que deve evoluir naturalmente, e ela pode ser projetada. E uma vez que a inteligência foi introduzida no processo evolucionário, uma caixa de Pandora foi aberta. Livre das típicas limitações biológicas, uma vida sintética e mecânica poderá ser a mais bem-sucedida de todas. Podia viver quase em qualquer lugar, até no vácuo do espaço, abrindo fronteiras indisponíveis para organismos biológicos. E comparado com a velocidade da seleção natural, a evolução tecnológica permite um crescimento mais rápido junto da adaptabilidade e resiliência. Em algumas estimativas, máquinas autónomas e autorreplicantes poderão colonizar toda a galáxia em pouco menos de 1 milhão de anos. Não podemos prever como uma vida hiperinteligente se organizaria, mas em teoria a evolução convergente poderia estar envolvida. As propriedades elétricas do silício podem tornar uma base universal para a inteligência artificial, e em compensação por suas limitações biológicas e potenciais, a vida poderá ser um ponto derradeiro universal, o máximo do processo evolucionário. Enquanto o universo envelhece, talvez a inteligência artificial venha a dominar, e a vida natural biológica venha a ser vista meramente como um ponto de partida. Talvez nós lideraremos essa transição, e o grande experimento humano será um simples primeiro link numa grande cadeia intergaláctica da vida. Em potencial, a vida poderá ser um ponto derradeiro universal, o máximo do processo evolucionário. Enquanto o universo envelhece, talvez a inteligência artificial venha a dominar e a vida natural biológica seja vista meramente como um ponto de partida. No fim, ainda somos os únicos seres conhecidos do Museu da Vida Alienígena. Para nos conhecermos, teremos de saber. Somos os únicos? Laurie Ashley disse: ninguém se conhece até ver o seu reflexo no olho de alguém não humano. Um dia esse olho poderá ser de um alienígena inteligente. Um dia deixaremos de lado a nossa visão pequena da evolução. Deixaremos de olhar para o passado avaliando o que aconteceu na história da humanidade e olharemos para as estrelas para chegar à conclusão que foi de lá que viemos. Antes de chegarmos aí, teremos que evoluir. Há somente uma coisa a fazer: procurar. Vídeo exclusivo do canal Eternamente Anunnaki. Deixe o seu like se gostou do vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para ver os próximos vídeos. Visite o grupo do canal Eternamente Anunnaki no Facebook e obrigado por assistir.